Como nós, seres humanos, somos dotados de capacidade de raciocínio, a gente está sempre procurando um sentido para as coisas. Ou seja, se existe algo além e mais importante dentro daquela coisa do que a coisa em si. E por termos também a capacidade de consciência, ou seja, de olhar para si, perguntar eu, a gente está também sempre buscando um sentido para eu, um sentido para a minha vida. Ou seja, existe alguma coisa além, alguma coisa que dê sentido mais importante do que a minha vida em si própria? E as principais narrativas, historicamente, que deram sentido à vida humana, elas têm sido colocadas em xeque, né? A mais tradicional delas são as religiões mais tradicionais. Elas davam ou dão até hoje um sentido, explicam que a vida tem uma origem, tem uma finalidade, um motivo. Essas religiões têm sido colocadas em xeque. A própria ciência, como uma narrativa um pouco mais recente, né, da modernidade, também não tem dado respostas que deem um sentido humano. Ela dá respostas para as coisas e a ciência tende a dar respostas, inclusive, que tiram o sentido, né? Elas dizem, não, pensar é um efeito de neurônios, de células, de pulsos elétricos, sentir os teus sentimentos, as tuas emoções são células, descargas elétricas, descargas químicas, hormônios, e vai sempre buscando uma explicativa natural e tirando aquele aspecto da vontade, do metafísico das coisas. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas isso vai deixando as pessoas uh, carentes, desprovidas de um sentido, um motivo, algo que a religião chamaria de sagrado, ou seja, algo pelo qual vale você se sacrificar. Instituições bastante tradicionais como a família, por exemplo, hoje a família tem estado cada vez menor e com as facilidades de locomoção, a família vai se espalhando, os parentes estão cada vez num canto, aquela questão, aquela ideia da família tradicional, que todos os domingos se reunia, primos, parentes, sobrinhos e os conflitos familiares e quem vai casar com quem está separando tudo. Toda essa questão também já não existe mais nas famílias modernas, né? Até as famílias de hoje, muitas vezes monoparentais, e os pais se sentem culpados porque eles não conseguem nem conversar com os filhos quando chegam em casa à noite, e os filhos convivem mais com a escola do que com os pais, mas a escola também não dá sentido nenhum, porque você vai fazer 8 anos e agora já são 9 de ensino básico e depois vai fazer faculdade, vai levar um diploma e você nem sabe se esse diploma vai valer para alguma coisa. Você vai trabalhar às vezes num lugar que o seu diploma vai ficar numa gaveta lá. Então é difícil você dizer para alguém assim: invista na família que a sua vida vai ter sentido, invista na religião que a sua vida vai ter sentido, invista nos estudos que a sua vida vai ter sentido. Todas essas narrativas, elas estão ficando desacreditadas. E isso deixa as pessoas muito desorientadas e isso dá muita margem para se criarem pequenas seitas, pequenos grupos que eles vão envolvendo as pessoas em sentidos, em narrativas coesas, né, que explicam princípios, meios, fins, motivos para se viver, motivos pelos quais se sacrificar, e onde existe um pequeno grupo que tem ideias mais ou menos consensuais, e esse consenso também dá um senso de segurança para as pessoas, porque no mundo caótico, onde cada um pensa uma coisa, também isso deixa muita gente ansiosa, aflita. Então as seitas se capitalizam dessa carência de sentido que a gente vê na vida moderna. Tanto que, por exemplo, a depressão é tão falada hoje como um dos males da vida moderna, e em parte isso se dá muito a uma falta de sentido. A pessoa não entende mais qual é o motivo de viver. Se o motivo sou eu mesmo, então não é o motivo, né? A gente carece daquela ideia que as religiões chamariam do sagrado, mas que em termos mais
Simples seria aquilo pelo qual se vale sacrificar, ou seja, tem algo mais importante do que a sua própria vida, o seu próprio eu, pelo qual, então, como ele é mais importante, você se sacrifica, você se doa, você vê um sentido naquilo. Então, isso as seitas oferecem. Isso eu não estou dizendo que as seitas são boas, né? Inclusive, esse canal é até para alertar e mostrar para as pessoas como elas evitarem cair nessas armadilhas. Mas a gente precisa reconhecer que elas oferecem esse sentido. E a gente precisa reconhecer que isso é muito importante para a gente não tentar forçar as pessoas a saírem. Por isso que muita gente, quando sai de um grupo, acaba indo para outro, sai de uma seita, vai para outra seita, sai de uma seita, vai para um relacionamento abusivo, sai de um relacionamento abusivo, vai para outro, porque são pessoas que estão procurando algum sentido na vida e elas acabam caindo em certas armadilhas nessa procura. Mas também deixar essas pessoas desprovidas de sentido não resolve muito a situação delas. Ela mantém aquela ansiedade de que ela tem que encontrar alguma coisa importante para a sua vida, para dar significado, e ela acaba caindo em certas armadilhas.